1 Reis, capítulo de número 5, o versículo de número 3. Eu quero falar com você essa noite sobre o segredo da fé. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 3. O microfone aqui para mim está ótimo, tá, Rafa? Pode deixar assim, tá ótimo. 2 Reis, capítulo 5, o versículo de número 3. Quantos encontraram? Pode dizer um glória a Deus aí essa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo de número 3. E disse a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele certamente o restauraria da sua lepra. Vamos ler mais uma vez? E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha o versículo de número 4. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Vamos orar. Pai, obrigado por esta noite, por tua palavra. Pedimos, ó Deus, que tua palavra hoje venha de encontro ao coração desta igreja. Cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está agora online também, eu abençoo no poder e na autoridade do teu nome, hoje e sempre. Quantos podem dizer amém? Pode se assentar, por favor. Deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza. Irmãos, eu quero falar um pouquinho com você essa noite sobre o segredo da fé. A mensagem que eu vou pregar para vocês hoje é fruto do que eu aprendi nos 100 dias que nós oramos pelo culto da virada na Arena Gran Hall. Foram 100 dias, desde o dia que tudo começou até anteontem, quando nós tivemos ali o culto na Arena Gran Hall. E quando eu cheguei naquela arena, na Arena Gran Hall, quando o pastor Wellington deu início ao culto, Deus me deu essa palavra para pregar para a igreja. Foi algo assim impressionante. E eu quero compartilhar então um pouquinho com você essa palavra, que está baseado no general Naamã. Naamã era o capitão do exército do rei da Síria. A Bíblia diz que esse homem Naamã, ele era leproso. A lepra era uma doença complicada nos dias de Naamã. Não havia cura. A lepra era uma enfermidade que corroía a pessoa, comia a ponta da orelha, ponta dos dedos, ponta do nariz. Era uma doença terrível. E Naamã era portador desta doença, que era uma doença incurável, a lepra. E o que acontece, irmãos, que diante dessa enfermidade, apesar de toda a patente que Naamã tinha, de toda a importância que Naamã tinha na Síria, a Bíblia diz no versículo 1, que apesar de ser o capitão da guarda, ele era leproso. Ele tinha essa enfermidade. E a resposta que Naamã mais queria para a sua vida, a resposta que Naamã mais buscava, a resposta que Naamã mais precisava para a sua vida, era ser curado. A resposta que ele mais precisava, ou se tivesse um momento onde Naamã precisasse exercer a fé, ele iria exercer a fé para que pudesse ser curado. Então o que ele mais quer é ser curado. A resposta que Naamã mais precisava era da cura. E a Bíblia vai dizer que na casa de Naamã havia uma menina hebreia, que foi trazida, diz lá no versículo 2, quando as tropas da Síria entraram na terra de Israel. As tropas da Síria trouxeram algumas pessoas cativas. Dentre essas pessoas levaram uma menina. E essa menina hebreia foi morar dentro da casa de Naamã.
E quando essa menina está na casa de Naamã, morando na casa de Naamã, ela é uma escrava, podemos dizer assim, está ali servindo a esposa de Naamã. E essa menina, vendo toda a aflição de Naamã, porque Naamã era leproso, um dia esta menina diz o que nós lemos no versículo 3. Essa menina vira para a esposa de Naamã e diz assim para a esposa de Naamã: olha, quem dera se Naamã fosse até Samaria, quem dera se Naamã conhecesse o profeta que está em Samaria, porque se ele conhecesse o profeta que está em Samaria, certamente ele seria curado. Aquela menina está dizendo assim: olha, a resposta que Naamã precisa está lá em Samaria. A resposta que Naamã precisa, esse milagre que ele necessita, aquela menina está dizendo, a resposta dele está lá em Samaria, através do profeta. E quando essa menina declara essa palavra para a esposa de Naamã, preste atenção, a esposa de Naamã diz isso a Naamã. E quando Naamã escuta essas palavras, irmãos, é impressionante, porque essas palavras foram ditas por uma menina, uma hebreia, que é escrava, que está na casa de Naamã, e para os sírios, os hebreus não eram ninguém. O capitão da guarda nunca daria crédito para uma escrava, ele nunca daria crédito para uma menina hebreia. Mas é impressionante quando aquela menina diz assim para a esposa de Naamã: olha, diz para Naamã que a resposta que ele está procurando está lá em Samaria. O que me impressiona nessa história é que Naamã, meus irmãos, ele acreditou nas palavras daquela menina. Naamã acreditou nas palavras de uma simples menina, e quando ele acreditou, o coração dele encheu de expectativa e o coração de Naamã encheu de fé. A Bíblia diz, no versículo que nós lemos, no versículo 3, a menina está dizendo: se Naamã for até Samaria, a resposta dele está lá. No versículo 4, a gente já tem a atitude de Naamã. Naamã vai até o rei da Síria, e ele diz para o rei da Síria: olha, tem uma menina lá em casa, e ela disse para mim, que se eu for até Samaria, eu serei curado. Ou seja, a gente observa um homem tendo uma atitude de fé. A gente observa Naamã não está preocupado com quem falou para ele. Naamã não está preocupado se a menina é escrava ou se a menina é importante, mas Naamã, ele simplesmente tomou posse, ele acreditou nas palavras que aquela menina disse, e ele entendeu: olha, se a minha resposta está em Samaria, eu vou lá, porque eu quero ser curado. Quem está entendendo até aqui pode dizer um amém comigo essa noite? Ele vai até o rei, e ele pede uma carta para o rei, ele diz assim: olha, eu preciso ir para Samaria. E o que Naamã faz, irmãos? Naamã então, ele pega aquela carta, e ele sai da Síria, e ele vai fazer uma viagem em direção a Samaria. Ele vai em direção à resposta dele, ele vai em direção a Samaria, até a casa do profeta Eliseu. Por quê? Porque Naamã estava crendo, Naamã teve fé de que o milagre dele iria acontecer. Alguém cheio de fé e expectativa para o ano de 2022? Alguém essa noite que veio para o culto acreditando que essa noite você terá uma resposta para a tua vida? Quem crê comigo diz um glória a Deus bem forte. Naamã saiu de casa cheio de fé. Preste atenção que eu quero te ensinar um ouro essa noite. Ele saiu cheio de fé. Ele escutou a palavra, ele se encheu de fé. E eu estou pregando essa noite sobre o segredo da fé. Qual é o segredo da fé? Naamã está crendo e ele vai até Samaria. E quando ele chega lá em Samaria, ele vai até a casa do profeta Eliseu. E quando ele chega na casa do profeta Eliseu, olha a resposta que Naamã tem. Versículo 9, olha comigo na tua Bíblia, por favor. Versículo de número 9 e o versículo de número 10. Quem encontrou diz um glória a Deus aqui esta noite. Olha o que diz o versículo de número 9. Veio pois Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu, é o profeta. Versículo de número 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, levanta-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e você ficará limpo, ficará purificado. Olha para mim, por favor. Naamã saiu de casa cheio de fé,
Porque alguém deu uma palavra para ele, alguém disse para ele: a resposta que você procura está em Samaria. Se você for lá, você vai ser curado. Então ele está cheio de fé. Preste atenção, irmãos. Algumas vezes a fé surge quando a gente escuta uma palavra. Muitas das vezes a fé surge quando Deus fala algo do nosso coração. Algumas das vezes a fé, ela nasce dentro de nós diante de uma necessidade. Algumas vezes a fé, ela nasce dentro do nosso coração diante de uma notícia ruim. Quando alguém diz: olha, um médico te dá um resultado ruim, e algumas pessoas, ao invés de desesperar, ele olha para aquele resultado e ele se enche de fé e diz: o médico está dizendo isso, o exame está dizendo isso, mas eu estou crendo a partir de hoje que eu vou ser curado. Então a fé, ela tem um início. A fé nasce no nosso coração, diante de alguma questão, diante de uma necessidade, diante de um sonho. Às vezes você tem um sonho, você olha para algum lugar e de repente Deus te mostra aquilo, Deus te mostra o que você pode fazer naquele lugar. Teus olhos enxergam o que ninguém está enxergando, teu coração enche de expectativa, ali nasce a fé. A fé para fazer algo, a fé para conquistar algo, a fé para fazer algo que ninguém fez ainda. A fé nasce diante de desafios da nossa vida. Você crê comigo? Diz um glória a Deus aqui esta noite. A fé, ela tem um ponto de partida, ela nasce dentro de nós. Agora olha que coisa interessante, a fé nasceu em Naamã, quando disseram para ele: eu sei onde está a tua resposta. Ele encheu de fé, ele vai no rei, ele não mediu esforços, ele viajou, ele chegou na casa do profeta, ele bate na porta do profeta, ele está cheio de fé. Naamã está pensando: hoje é o dia da minha resposta, eu serei curado. Diz comigo, a fé nasceu em Naamã. Mas quando ele chega na casa do profeta, o profeta falou para ele: vai para o Rio Jordão e mergulha 7 vezes, e você será curado. Mergulha 7 vezes e você será o quê? Curado. Naamã estava cheio de fé, mas quando ele escutou essa palavra, vocês lembram do Chaves? Quando tomava um susto e ele travava, tom, tom, tom. Lembra assim ou não? Lembra aquele sonzinho, tom, sim ou não? Naamã chegou cheio de fé: você é curado. Aí o profeta falou para ele: vai para o rio, mergulha 7 vezes. Desanimou. Quando ele escutou, vai para o rio mergulhar 7 vezes, o coração dele estava cheio de fé. Mas quando ele escutou isso, ele se abalou. Irmãos, ele acreditou na palavra de uma menina que estava na casa dele, quando disse para ele que ele tinha que viajar longe. Mas quando o servo do profeta, o moço do profeta disse para ele, quando o profeta deu um recado para ele, ele, em vez de crer, em vez de dar mais um passo, o coração de Naamã fraquejou. A fé de Naamã balançou naquele momento. E olha o que diz no versículo de número 11. Olha comigo na tua Bíblia, por favor. Versículo de número 11. Diz assim: porém Naamã se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, colocará-se de pé, invocará o nome do seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Olha o versículo de número 19: não são porventura Abana, Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e foi-se com indignação. Olha para mim, irmãos, um dia a fé nasceu em Naamã, e não é a fé em Deus nesse momento, é a fé de que ele seria curado. Quem está entendendo até aqui, diz amém comigo. A fé nasceu de que ele seria bem sucedido. Mas quando ele escutou essas palavras, quando ele escutou um desafio,
Naamã escutou as palavras dizendo para ele: olha, você viajou até aqui, você chegou até aqui, mas tem outro desafio para você alcançar, tem outro desafio para você superar. Mas quando Naamã escutou que tinha mais um desafio, e o desafio era entrar no Rio Jordão 7 vezes, Naamã ficou desanimado. A fé de Naamã balançou, porque Naamã criou uma expectativa. Quando a fé é despertada dentro de nós, a gente cria uma expectativa de como será, como é que vai acontecer, como as coisas vão acontecer. Naamã cheio de expectativa, mas quando disseram para ele: vai para o rio, travou tudo. Ele mantinha a fé até chegar naquele momento. Ele tinha expectativa de resposta, mas nesse momento a fé de Naamã vacilou. E aqui tem uma pergunta para a gente: o que fazer quando isso acontece? Algumas das vezes, quando Deus diz algo para a gente, quando a fé nasce, você está disposto a derrubar uma muralha, sim ou não? Quando a fé nasce, você recebe uma palavra que o milagre vai acontecer, você está disposto a fazer o que for, porque você está crendo, vai acontecer. Diz comigo: vai acontecer. Você está crendo, vai acontecer. Você está ali cheio de fé, você está dizendo: ninguém me segura, vai dar certo. Mas de repente alguns desafios surgem que nos abate. O que fazer quando isso acontece? O que fazer quando a nossa fé ela é abalada por um novo desafio naquela caminhada? Certa vez um homem, pai de um menino que era lunático, que ficava endemoniado desde criança, esse pai chegou diante de Jesus, e Jesus falou para ele que aquele menino seria liberto, que aquele menino seria curado. Mas quando Jesus disse isso para ele, aquele pai disse assim as seguintes palavras: Jesus, me ajude a crer. Por quê? Porque aquele pai um dia saiu de casa com o menino doente, e ele levou até um dos discípulos, porque os discípulos iriam orar, e ele estava cheio de fé. Quando os discípulos oraram e o menino não foi curado, a fé daquele homem abateu. Então ele vai diante de Jesus, Jesus diz para ele: eu vou curar seu filho, mas a fé dele estava abatida. Por quê? Porque quando os discípulos oraram, nada aconteceu. Então ele olha para Jesus e diz: Senhor, me ajude a crer, me ajuda a continuar crendo. E então Jesus faz o milagre, aquele menino é curado. Quando Naamã sai de casa, ele sai de casa cheio de fé, mas quando ele chega e dizem para ele: vai para o rio, Naamã fica balançado. O que fazer, irmãos? Ou melhor, o que fez a diferença na vida de Naamã, para que Naamã pudesse ser curado, não foi apenas a menina que lançou a primeira palavra. O que vai fazer a diferença na vida de Naamã, para que Naamã pudesse um dia ser curado da lepra, não é apenas a menina que disse para ele: Naamã, vai para Samaria e você vai ser curado. Isso foi um ponto inicial, isso foi para a fé de Naamã ser despertada. O que fez Naamã mergulhar no rio 7 vezes e ser curado, não foi a dor que Naamã sentia, porque quando disseram para ele: mergulha no rio, ele não pensou na dor, ele só pensou dizendo: eu não vou, porque as águas do Jordão são sujas, eu prefiro voltar e mergulhar nas águas em Damasco. Então não foi por causa da dor que ele foi no rio, mergulhou e foi curado. O que fez a diferença na vida de Naamã, para que Naamã pudesse ser curado da lepra, foi quem estava ao lado de Naamã. Eu vou dizer uma coisa para você, é o segredo da fé. Naamã, a gente sabe o final da história, ele entra no rio, mergulha 7 vezes, ele é curado. Mas por que Naamã entrou no rio 7 vezes? Não foi porque a menina falou. Naamã entrou no rio 7 vezes, foi curado, não foi apenas porque o profeta falou, porque quando a menina falou, ele acreditou, ele viajou. Mas quando disseram para ele: entra no rio, ele disse: não, a fé se abateu, isso eu não faço, isso eu não quero. Mas no final da história ele entra dentro do rio. Por quê? Porque havia alguém ao lado de Naamã que manteve Naamã crendo. Havia alguém ao lado de Naamã que não deixou Naamã desistir. Por que eu estou pregando isso essa noite? Porque o que fez a diferença na vida de Naamã é quem estava do lado dele.
é quem estava ao lado dele, irmãos. Quando a fé de Naamã estava caindo, quando a fé de Naamã estava vacilando, Naamã tinha ao seu lado pessoas que o ajudaram. Algumas vezes, irmãos, nós temos fé para dar o primeiro passo. Algumas vezes a gente tem fé para descer do barco e dar 2, 3 passos sobre as águas, como Pedro fez. Mas no meio do caminho, o vento se torna tão forte. No meio do caminho, as águas se tornam mais agitadas, que se a gente não toma cuidado, a gente começa a pensar: meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? E agora o que eu faço? E agora? Naamã sai de casa cheio de fé, mas quando disseram para ele: vai para o rio, ele vacilou e diz: para que eu viajei? Eu vim aqui à toa, eu não vou ser curado, é nada. Mas havia alguém do lado de Naamã para dizer para ele: Naamã, não desiste, Naamã. Se você chegou até aqui, Naamã, dá só mais um passo, porque você será curado. Pode dar um forte aplauso a Jesus essa noite. Quando a fé dele estava vacilando, havia pessoas ao lado para segurar a fé de Naamã. Nos 100 dias, eu aprendi uma verdade na prática. Nesses 100 dias, rumo para o culto da virada lá, na Arena Graham, eu aprendi na prática, que não basta você ter fé, é preciso pessoas firmes do seu lado. Vou dizer de novo, porque a gente está no início de uma jornada de 2022. E esta palavra pode mudar o rumo da tua vida para esse ano. Não basta ter fé, é preciso ter ao seu lado pessoas firmes. Pessoas, a fé te faz descer do barco. A fé te faz dizer: eu vou andar nas águas. Ter pessoas firmes do seu lado te faz chegar no ponto de chegada, te faz chegar na vitória, te faz chegar onde Deus quer que você chegue. Ter pessoas firmes do seu lado te faz alcançar aquilo que seria inalcançável se você estivesse sozinho. Você diz um glória a Deus comigo aqui essa noite? Diga comigo: eu preciso de pessoas firmes. Diga: do meu lado. Quando Deus falou comigo sobre o culto na virada lá na Arena Graham, eu fiquei cheio de fé. Eu olhei para aquele lugar e pensei comigo: nada vai me segurar. Nós vamos fazer o culto da virada aqui. Na hora Deus me deu o tema, a resposta. Será que? E eu disse: vai acontecer. E eu comecei a caminhar pela fé. Fizemos reuniões com liderança, fiz reuniões com eles, assinei o contrato e fomos caminhando cheio de fé. Tempo todo dizendo: nada me segura. Porém, quando foi chegando os últimos dias e a chuva não parava, e uma semana antes do Natal, eu não olhei, nem um dia eu olhei a previsão do tempo. Mas diziam para mim assim: pastor, tem uma notícia boa para te contar. Eu disse: qual é? Já olhei. Pessoas diziam para mim, e a previsão diz: no Natal vai chover muito, mas na virada não vai chover. E eu pensei: amém. E aí no Natal não choveu. E quando entrou a semana da virada, chuva que Deus dava. Chuva, 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 chuva. E eu orando, jejuando. E quando chegou no dia 31, no dia da virada, quando o dia amanheceu, e eu logo fui para a janela cheio de fé, pensando: hoje tem sol. E quando eu olhei, estava chovendo. E aquele dia, então, eu passei o dia orando, irmãos. Fiquei em consagração, em jejum até às 18 horas daquele dia. Fiz tudo que tinha que fazer. Fui na arena, no ensaio, e crendo, orando, mas uma pressão, porque eu tinha que tomar uma decisão. Cancela, passa para domingo, o que faz?
E muitas vozes dentro de mim, muitas vozes ao meu lado dizendo, muitas opiniões, cancela, adia, faz, para e tal, e muita coisa em jogo. E eu ali orando a Deus. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Houve um grupo de pessoas que toda hora que eu pensava assim, ai meu Deus, vou voltar atrás, Deus levantava alguém nessa igreja e dizia, pastor, não desista, eu estou com você. Quando eu pensava assim, ai meu Deus, será? Deus levantava um outro e dizia, pastor, não para, você chegou até aqui, vai acontecer. E aí quando eu pensava daquele dia, foi um dia muito, muito difícil. Alguém me ligava, alguém mandava um áudio dizendo, pastor, com chuva, sem chuva, eu estou aí, nós estamos juntos, vai acontecer. E Deus foi levantando pessoas, e Deus foi colocando pessoas, naquele dia 31, e eu ficava naquela, toma que decisão tomar, entrava no carro, ligava o rádio, cantava uma música e dizia, você vai vencer, não desanima, Deus é contigo. E Deus foi trazendo essas situações que foram fortalecendo o meu coração. Mas irmãos, quando foi às 18 horas, eu fui para um canto da minha casa e fui orar. Eu não tinha o que fazer. E quando eu fui orar, eu entreguei o jejum e falei, Deus, fala comigo. Me dá uma direção, o que eu devo fazer. E quando Deus falou, quando eu terminei de orar, entreguei o jejum, eu abri o celular e fui ver pela primeira vez o que dizia a previsão do tempo. E quando eu abri meu celular, tem uma imagem aí, consegue colocar, o pessoal salvaram aí? Quando eu abri o celular, estava assim, olha lá, chuva em Santa Luzia intensa. Aí estava dizendo, olha, 18h30 o sol ia se pôr, 19, 50% de chuva, 20 horas... 9 horas da noite, até meia-noite, 0 previsão de chuva. Quando eu vi isso, choveu no início da virada, choveu. Caiu algumas gotas, a gente passou um tempo com guarda-chuva, passou. Mas quando eu orei e vi isso, Deus trouxe uma segurança no meu coração tão grande, eu disse, eu não vou voltar atrás. E quando depois que eu vi isso, Deus foi usando pessoas da igreja que foram me ligando, foram me dando palavras, e foram dizendo para mim, foram animando o meu coração, e foram me sustentando em fé, pessoas chaves na igreja, e aí aqui o meu coração animou de novo, e aí então eu entendi, Deus, eu não vou desistir, pessoas não deixaram eu desistir, pessoas me ajudaram para que eu pudesse chegar até o final, e quando nós entramos ali, Deus então falou comigo naquela oração, Deus disse para mim, abre a igreja, Deus disse para mim, abre a igreja, porque tem um povo que vai para a igreja, e Deus falou comigo, abre a igreja, por isso que foi em cima da hora, porque eu orei, foi uma luta muito grande, liguei para o pastor Vilaça, para o Geraldo, para a diaconisa, abrimos a igreja, muitas pessoas vieram para cá, mas para a honra e glória do nosso Deus. O maior desafio até hoje, nós fizemos a virada, nós não devemos um centavo de tudo que aconteceu ali, o nome do nosso Deus foi honrado, foi glorificado, aconteceu. Você dá um forte aplauso a Jesus essa noite comigo. Então, o que eu aprendi nesses 100 dias? O segredo da fé é que você tem que ter do teu lado pessoas que não vão deixar você voltar para trás. Você tem que saber quem escuta. Claro que eu escutei muita gente dizendo para mim, volta, não pode. Claro que escutei. Mas a gente tem que saber, tem que contar com algumas pessoas que vão estar do seu lado, que não vão deixar você recuar, pessoas que vão te lembrar do início, pessoas que vão te lembrar da sua trajetória, pessoas que vão te lembrar o que Deus falou com você, pessoas que vão dizer para você, eu estou orando contigo, estou orando com você, vamos, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Quando há pessoas do nosso lado assim, meus amados irmãos, nós rompemos através da fé. Tem um crente comigo, pode dizer um glória a Deus aqui essa noite. Você não precisa de pessoas que tenham uma fé maior do que a sua. Existem pessoas que vão estar do teu lado que não teriam coragem de fazer o que você faz,
não teriam coragem de crer como você crê, mas são pessoas que não deixam você recuar. São pessoas que não deixam você voltar atrás. São pessoas que não deixam você deixar de crer. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite, meus amados irmãos. Quando Naamã pensou, eu vou desistir. Quando Naamã pensou, para mim não dá, eu vou voltar atrás. Olha o que diz o versículo de número 13, para a gente terminar. Olha na tua Bíblia, por favor. Versículo de número 13, quando encontrar, diz um glória a Deus. Versículo de número 13 diz assim: então, encontrou, diz amém? Versículo de número 12, Naamã quer desistir, Naamã quer voltar para trás. Mas olha o versículo de número 13: então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, você não faria? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Olha o segredo aqui, irmãos. Conselho de fé. Naamã está a ponto de desistir, mas os servos de Naamã, pessoas que estão do lado de Naamã, pessoas que torciam pela cura de Naamã, disseram para ele: Naamã, se o profeta mandasse você fazer uma coisa doida, você faria. Eles estão dizendo: Naamã, se você chegou até aqui, Naamã, o que custa dar 7 mergulhos? Naamã, se você chegou até aqui, o que custa você dar um passo além? Naamã, vamos lá, nós estamos aqui com você. Naamã, a gente entra no rio com você. Naamã, a gente segura a roupa para você. Naamã, a gente olha os cavalos para você. Naamã, entra no rio. Naamã, não volta para trás. Naamã, se você veio até aqui, termina essa caminhada, Naamã. Pessoas do lado de Naamã, que sustentaram a fé de Naamã. Qual foi o resultado? No versículo 14 diz que Naamã entrou no rio, mergulhou 7 vezes e ele foi curado. Naamã venceu. Diz um glória a Deus aqui essa noite, amados. Olha só, Naamã venceu porque teve fé. Diga, teve fé. E sabe qual mais? Estava cercado por pessoas de fé. Diga, Naamã foi curado porque teve fé. Diga, e estava cercado de pessoas que tinham. Quantos planos você desistiu porque convenceram você de desistir? Quantas coisas a gente não fez em 2021 porque algumas pessoas te convenceram? Mexe com isso não. E aí você recuou e depois viu alguém avançando e fazendo exatamente o que você queria. Pensa comigo essa noite, irmãos. Se você tem um sonho grande para 2022, quem tem? Eu tenho. Quantos tem um sonho grande para 2022? Diga glória a Deus bem forte. Se você tem um sonho grande para 2022, se você precisa de uma resposta para 2022, se cerque de pessoas que vão alimentar a sua fé. Tem alguém aqui? Cerque de pessoas que vão alimentar a sua fé. Pastor, mas o meu marido é o primeiro a me desanimar. Não tem jeito de você trocar de marido. Se o seu marido é o primeiro a desanimar, arruma um amigo, um colega, uma irmã na igreja, um amigo de oração, uma irmã de oração. Procura que vem nos cultos, porque Deus pode usar aqui no altar palavras que vão colocar você para frente. Deixa eu ver um amém aqui essa noite, amado. Se você sabe que fulano, você sabe, só um exemplo, se eu sei que o Isaías é negativo, se eu sei que o Isaías só fala a palavra contrária, se eu sei que o Isaías só me desanima, eu vou contar o sonho para ele? Eu vou pedir conselho para ele? Eu vou escutar ele? Sim ou não? Posso até escutar, porque eu tenho ouvido. Ele pode até me dizer algumas coisas, eu tenho ouvido, mas eu vou selecionar quem eu vou levar em conta o conselho. Eu vou levar, porque tem pessoas que às vezes vão te falar, não vai não, mas aí você tem que parar realmente, porque é alguém que você sabe que
que tem um conselho bom, que é uma pessoa de fé, que é uma pessoa de visão. Mas se você tem em sua volta alguém que é 100% negativo, escuta. Mas se cerque, arrume alguém, pelo amor de Deus, para 2022, que creia junto com você. Por isso que nessa igreja, eu prego nessa igreja desde 2007. E desde 2007, eu me esforço para ensinar esta igreja a sonhar. Eu me esforço para fazer esta igreja sonhar coisas grandes. Eu me esforço para dizer para você que em Deus nós podemos todas as coisas. Eu sempre busco de Deus uma palavra que vai levantar você, que vai motivar você, que vai animar você, porque nós vamos viver pela fé. Naamã, o sucesso de Naamã, porque quando ele quis desistir, tinha um servo lá para dizer para ele: desiste não, Naamã. O que custa tentar? Mergulha lá. Se você não ficar curado, pelo menos você tentou. Tem um crente comigo aqui essa noite. Pessoas não precisam ter a mesma coragem que você tem, mas você precisa de alguém que não deixe você desanimar, que não deixe você o quê? Desanimar. Eu quero orar com você esta noite. Eu quero orar por você hoje. E qual a oração que nós vamos fazer essa noite? Nós vamos orar e vamos pedir: Senhor, coloca no meu caminho em 2022 pessoas que não vão deixar com que eu desanime. Quem quer orar assim? Às vezes você está aqui hoje, você tem uma equipe de funcionários. Se você tem um funcionário que é muito negativo, faz o acerto dele e contrata outro. Se cerque de pessoas que não deixem você recuar. Cadê o povo dessa igreja? Cadê o povo dessa igreja? Se você tem funcionários que já estão começando o ano dizendo para você assim: sei não, esse ano o negócio vai ficar ruim. Você já chama aí e fala: realmente, vamos fazer o acerto aqui. Você precisa de uma equipe que creia junto com você. Eu louvo a Deus por esta igreja, porque eu aprendi nesses 100 dias que a gente tem aqui uma equipe que crê junto, uma equipe de líderes que crê junto. Louvo a Deus por essa igreja, porque nós temos aqui membros que creem junto. Por isso aconteceu. Muita coisa vai acontecer ainda em 2022. Foi uma semente que nós plantamos lá, foi uma semente que foi plantada naquele lugar, e eu tenho certeza que nós vamos colher frutos de uma forma assim tremenda ao longo do ano. Mas o melhor que nós aprendemos nesse tempo foi saber: se nós crermos, Deus será conosco. Se eu acreditar no que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Alguém diz um glória a Deus comigo aqui esta noite. Mas nós vamos nos cercar de pessoas de fé. Vamos orar? Vamos orar? Fica de pé no teu lugar, por gentileza. Coloca a mão no teu coração. Diga comigo: 2022. Diga 2022. Diga com vontade. Diga: 2022 é o ano da minha resposta. Diga: por isso eu vou crer. Vamos falar bem bonito? Diga: por isso eu vou crer, como nunca criei antes. Diga outra coisa: vou cercar a minha vida de pessoas de fé. Tem alguém de fé que você, da tua vida? Você conhece alguém de fé? Deixa eu ver aqui. Conhece alguém de fé? Conhece ou não conhece? Eu estou olhando aqui, estou vendo muitos de fé aqui, ó. Eu estou olhando aqui, estou vendo muita gente que fez coisa maluca em 2021 e venceram. Eu orei em cada lugar esse ano. Eu vi cada coisa grande esse ano na vida de vocês, porque você é de fé. Deixa eu ver o glória a Deus aqui essa noite, irmão. Então, em 2022 nós vamos entrar tendo fé e declarando: vai acontecer o meu milagre, vai acontecer a minha resposta, porque eu tenho fé e eu vou me cercar de pessoas de fé. Porque eu vou te falar uma coisa: a pessoa vai te desanimar, não precisa nem te procurar, está dando de graça aí por aí.
Sim ou não, gente? Tem de graça por aí. Funcionário desanimado, tem de graça, sim ou não? Tem para todo lado. Mas gente boa, de fé com você, gente que vai somar com você, gente que vai dar a mão com você e vai fazer a coisa acontecer, são poucos. Mas eu orei esses últimos dias e pedi: Deus, revela para a igreja, revela para os membros da Batista Vida, pessoas que vão andar do lado deles de fé, que vai motivá-los a crescer, que vai motivá-los a romper, que vai motivá-los a viver a experiência que Deus tem para eles, que vão viver o sobrenatural. Diz um glória a Deus essa noite. Por isso que a gente viu nossa equipe de louvor tocando no melhor equipamento de som. Nós vimos nossa equipe de louvor subindo no palco lindo, maravilhoso. O coral fazendo tudo do melhor. Eles se prepararam, mas eles creram junto. Nós cremos juntos. E eu tenho certeza, no nome de Jesus, se você crê nesse ano de 2022, coisas maiores Deus fará na tua vida. Levanta a tua mão para o céu. E você vai orar agora e vai dizer: Deus, limpa o meu caminho. Você vai orar e vai dizer: Deus, bloqueia os meus ouvidos para tudo que é negativo. Bloqueia os meus ouvidos para as pessoas negativas. Começa a orar. Pega as tuas mãos assim, olha, põe nos seus ouvidos aí, ó. Isso. Começa a orar e diga: Deus, estou bloqueando meus ouvidos para palavras negativas. Ora, vai orando, vai dizendo: Deus, essas pessoas que falam de forma negativa, toda palavra negativa, Senhor, nós cancelamos agora. Eu não quero escutar. Não vai descer para o meu coração, não vai entrar na minha mente. Vai orando, irmão. Vai orando, vai dizendo: Deus, 2022, eu profetizo que eu vou estar cercado de pessoas que têm mais fé do que eu. Ora, irmãos, ora, fala para Deus, diga: Deus, 2022, eu vou andar com gente que tem mais fé do que eu vou andar com gente que está na minha frente, eu vou andar com pessoas que vão me puxar para cima, eu vou andar com pessoas que vão me fazer caminhar mais rápido, eu vou andar com pessoas que vão me fazer sonhar mais alto, eu vou andar com pessoas que vão me motivar ainda mais. Diga: Deus, eu vou vencer em 2022. 2022 será o ano da minha resposta. 2022 será o ano do meu milagre, porque eu continuo crendo no nome de Jesus. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de nós. Olha aí, irmão. Olha para mim. Jesus tinha 12 homens que andavam com Jesus. 12. Em Mateus capítulo 16, Jesus vira para os 12 e fala sobre a morte dele. Jesus está dizendo que ele iria morrer, que ele iria para a cruz, que ele iria sofrer e ele iria ressuscitar. Aparentemente é uma coisa ruim, mas esse era o desfecho do ministério de Jesus. O ministério de Jesus não era curar um cego ou outro, era morrer na cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos ser salvos. Diz um glória a Deus aqui essa noite. E Jesus está dizendo para os discípulos: ó, eu vou lá, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Aí olha o que acontece, versículo de número 15, diz assim: e Pedro, tornando de parte, começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum isso vai acontecer com você. Jesus está dando uma palavra que era o objetivo do ministério dele, mas Pedro levanta e fala: Senhor, faz isso não vai acontecer não, tem misericórdia de ti mesmo. Aí sabe o que Jesus fez? Versículo de número 17: Jesus, porém, voltando para Pedro, disse: para trás de mim, Satanás,
que serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Quando Pedro deu uma palavra para desanimar Jesus, Jesus diz o que para ele? Para trás de mim, Satanás. Não chama ninguém de Satanás não, tá? Mas Jesus falou: sai para lá, Satanás. Seu problema, Pedro, é que você só compreende as coisas dessa terra. Você não compreendeu as coisas que ainda são do alto. Quem está entendendo aqui diz glória a Deus também. Jesus não aceitou Pedro falar uma palavra negativa para ele. Não aceite palavras que vão desanimar você em 2022. Se falarem, como a gente aprendeu quando era criança, entra aqui, sai aqui. Creia apenas no que Deus falar contigo, e Deus vai levantar pessoas para colocar no teu caminho nesse ano, que vão somar com você, que vão acreditar com você. Este é o segredo da fé. Você precisa crer, e você precisa cercar de pessoas que creem junto com você. Qual é o segredo da fé? Diga: eu preciso crer, o que mais? E me cercar de pessoas que creem junto comigo. Espero que o seu ano de 2022 seja poderoso em Deus. Diz um glória a Deus comigo aqui essa noite. Que coisas grandiosas aconteçam na tua vida, que aquilo que é do alto chegue para a sua vida, que coisas que você nunca nem pensou, nunca imaginou, Deus possa fazer coisas extraordinárias na tua vida. Levanta a tua mão e recebe no nome de Jesus. Eu profetizo que 2022 será um ano cheio de respostas para você, será um ano cheio de vitórias para a tua vida no nome de Jesus. Eu profetizo que coisas que você nunca imaginou até hoje, você vai ver, você vai viver, você vai pisar em lugares que você nunca imaginou, você vai ter o que você ainda não imaginou. As coisas vão acontecer na tua vida de forma extraordinária. Teu nome será conhecido. Deus vai fazer teu nome acontecer. Deus vai fazer promessas acontecer na tua vida, na tua casa. Eu profetizo saúde, eu profetizo abundância, eu profetizo prosperidade, eu profetizo restituição na tua vida, eu profetizo cura, milagres, eu profetizo que Deus possa fazer algo extraordinário. Céus abertos na tua vida, céus abertos na tua casa. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo teus filhos, os filhos dos teus filhos, eu abençoo os teus funcionários, eu abençoo a tua equipe, eu abençoo as tuas mãos, eu abençoo os teus projetos, eu abençoo os teus sonhos. 2022, ninguém poderá te resistir. 2022, ninguém poderá te resistir, porque Deus te levanta hoje como homem e uma mulher de fé, e Deus vai colocar ao teu lado pessoas que não deixarão você retroceder. Se você crê, diga glória a Deus. Forte aplauso a Jesus. Muralhas que ficarão de pé diante de nós. Quantos podem dizer um glória a Deus bem forte? Olha para alguém perto de você e diz assim: meu irmão, para andar comigo tem que ter fé. Diga de novo, diga: para andar comigo tem que ter fé. Diga: porque senão eu desço do barco, dou uma voltinha no mar e você vai ficar só olhando. Quantos podem dizer um glória a Deus bem forte essa noite?